Vamos dar início ao vídeo final da correção da prova de matemática. Vamos começar pela questão 23. Essa questão ela é cheia de informações e cheia de pegadinha. Vamos ler ela com calma. Os relógios abaixo eles estão marcando o horário de início e de término e entrega da prova do seletivo de admissão para o Colégio Militar Tiradentes para o Ensino Fundamental de São Luís. Esse candidato ele seguiu fielmente seu planejamento para administrar o tempo de prova. Ou seja, a primeira informação importante é que ele usou todo o tempo de prova, certo? Ele destinou os 30 primeiros minutos para ler todas as questões, 20 minutos para rever todas as soluções e 10 minutos para preencher com calma o gabarito, que é o cartão resposta, e resolveu cada uma das 20 questões da prova em um mesmo intervalo de tempo. Ele quer saber aqui, quantos minutos ele destinou para resolver cada uma das questões. A gente começa a resolver da seguinte forma. Primeiro, a gente presta atenção quanto tempo durou a prova. A prova ela se inicia aqui, às 8 horas, certo? E ela acaba exatamente ao meio-dia. De 8 horas para o meio-dia, eu tenho 4 horas de prova. Dessas 4 horas de prova, o que foi que ele fez? Ele tinha 4 horas de prova, certo? Ele diminuiu 30 minutos, porque 30 minutos ele leu todas as questões, certo? Então, 4 horas de prova menos 30 minutos é igual a 3 horas e meia. Certo? Guarda essa informação. 4 horas menos os 30 minutos que ele utilizou para ler as questões é igual a 3 horas e meia, correto? 4 horas que ele fez a prova. Por que ele fez a prova em 4 horas? Relembrando, a prova, eu vou colocar bem aqui no cantinho para a gente não esquecer. Ela iniciou às 8 horas e de início, ok? E ela terminou meio-dia, certo? 12 horas. Daqui pra cá, eu tenho uma diferença de 4 horas, que esse horário bem aqui, que eu tenho, certo? A primeira coisa que eu tirei foi 30 minutos, né? 30 minutos 30 minutos de leitura. Eu já não tenho mais esses 30 minutos. Então, agora eu só tenho aqui 3 horas e meia. Correto? Só tenho 3 horas e meia. Vamos continuar lendo. Ele também tirou 20 minutos para rever todas as soluções, né? Então, o que foi que ele fez aqui? Dessas 3 horas e meia aqui, ele ainda diminuiu 20 minutos para que ele pudesse rever tudo aquilo que ele já tinha respondido, certo? Então, ele tirou aqui 20 minutos. 3 horas e meia menos 20 minutos dá o quê? Exatamente 3 horas e 10 minutos, correto? Então, agora nós temos 3 horas e 10 minutos aqui. Vamos continuar lendo. Ele disse aqui também que ele usou 10 minutos para preencher com calma o cartão, certo? 10 minutos para preencher com calma o cartão. Então, desses 3 horas e 10 minutos aqui, ele ainda precisou usar 10 minutos, certo? Então, vou ter 3 horas e 10 menos 10 minutos, que vai dar igual a quanto? A 3 horas certinho,
certo? 3 horas. Então, eu cheguei nesse meu valor bem aqui, ó. 3 horas. 3 horas foi o tempo que sobrou dessas 4 horas aqui para que ele pudesse resolver as questões. Ele te pergunta aqui quantos minutos ele resolveu cada questão. 3 horas. 3 horas, ela corresponde a quantos minutos? Você sabe? Para a gente saber quantos minutos corresponde 3 horas, a gente só basta fazer essa conta aqui, ó. 3 vezes 60. 3 vezes 60 é igual a 180 minutos. Certo? Então, 3 vezes 60 é igual a 180 minutos. Então, ele gastou 180 minutos para resolver as questões. Todas as questões ele guardou 180 minutos, certo? Só o que ele quer saber aqui? Ele quer saber cada uma das questões. Cada uma das questões. Então, eu vou dividir o meu 180 por quanto? Por 20. Certo? Eu vou pegar esse 180 aqui. Eu vou colocar esse cálculozinho aqui bem aqui do lado para você. 180, né? E vou fazer o quê? E eu vou dividir por 20. Porque cada questão, ele quer saber cada questão. Então, eu vou pegar 180 e dividir ele por 20. Correto? Dividir por 20. Qual é a primeira coisa que eu faço aqui nessa divisão? Corto o zero, certo? Vou cortar o zero aqui, cortar o zero aqui. Quanto é 18 dividido por 2? 9 o quê? 9 minutos. Então, a minha resposta é 9 minutos. Vamos ver se tem essa alternativa. Sim. 23ª questão, letra A, 9 minutos. Fica sempre atento a essas informações que ele pede para você buscar na prova. Aqui ele não te diz em nenhum momento que ele gastou 4 horas de prova. Ele te diz a informação importante é que ele usou todo o tempo de prova. E ele te mostra aqui o relógio para você calcular a quantidade de horas que aconteceu a prova. Aí depois a gente só diminuiu, tirou os primeiros minutos para que ele teve para ler as questões, depois os 20 minutos para rever todas as resoluções e os 10 minutos finais para preencher o cartão resposta. Aí sobrou o quê? 180 minutos, né? Que a gente dividiu por 20. Porque o que esse 20 representa? 20 é a quantidade de questões. Então, eu peguei 180 e dividi por 20, certo? 23ª questão, letra A. Adiante. Temos aqui a 28ª questão. 4 alunos do 6º ano de uma escola, em uma aula de matemática, fizeram as seguintes afirmativas. A aluna 1, ela diz assim: com exceção do zero, qualquer número é divisor de si mesmo. Ela está correta? Está correta. Quais são as alternativas que eu já descarto de cara? Todas estão erradas, eu não vou marcar. Não vou marcar a letra E, não vou marcar a letra D, porque me diz que apenas as afirmativas feitas pelos alunos 3 e 4 são corretas. E eu tenho ainda como possibilidades A, B e C, certo? O aluno 2 fala: qualquer número diferente de zero, ele tem infinitos divisores. Isso é uma afirmativa correta? Não. Por quê? Porque o 1, ele só divide por ele mesmo. O 2, ele só divide por ele mesmo. Então, ele não tem infinitos divisores. Então, o aluno 2, ele não está falando a verdade. Isso não é uma afirmativa correta. Então, aí, eu já descarto a minha letra C. Porque ele está dizendo aqui que todos estão falando a verdade. Não acontece isso. Nem todas as afirmativas são corretas, certo? Aí, eu vou ficar só com a A e com a B. Então, eu vou ler a minha alternativa 3.
O número 0, ele não é divisor de nenhum número natural. Tá certo? O número 0 não é divisor de nenhum número natural. Certo? 0 ele não divide nada, porque se você for pegar uma coisa e não dividir para nada, você não vai precisar dividi-la. Então, o aluno 3 não falou, ele falou a verdade. Ele disse que o número de 0 não é divisor de nenhum número natural. Então, essa afirmativa do aluno 3, ela é correta, certo? E eu ainda continuo aqui nas minhas duas proposições, letra A e letra B, porque elas atendem tudo que eu já tenho certeza. A minha dúvida vai ser bem aqui, ó. Aluno 4. O número 1, ele é um número primo? Será que o número 1 é um número primo? Professora, mas o número primo é todo número que é aquele que é dividido por 1 e por ele mesmo. Sendo assim, o número 1, ele é um número primo? Não. O número 1, ele não é um número primo e eu vou explicar por quê. Uma informação importante que diz: os números primos, eles são números naturais que têm apenas 2 divisores diferentes. O número 1 e ele mesmo. Números primos são números naturais que têm apenas 2 divisores diferentes. O 1 e ele mesmo. Certo? Sendo assim, vamos analisar a proposição. O 1, ele tem 2 divisores diferentes? O número 1 tem 2 divisores diferentes? Não. O número 1, ele só tem um divisor. O número 1, ele só divide ele mesmo, certo? A partir do momento que eu não encaixo o meu número 1 nessa definição de números primos, são os números naturais que têm apenas 2 divisores, certo? 2 divisores, um 1 e ele mesmo. Então, eu sei que o meu número 1, ele não é um número primo. Qual é a minha alternativa que está certa? Mais uma vez, letra A. Somente a aluna 1 e o aluno 3 formularam afirmativas corretas. 28ª questão, letra A. Aqui, a arroba, ela é uma antiga unidade de medida de massa, equivalente a aproximadamente 15 kg. Essa medida ainda hoje é utilizada em algumas situações, como por exemplo, para representar a massa de um boi. Quantos quilogramas tem um boi com 31 arrobas? Eu creio que essa seja a questão mais fácil de todas. Você só precisa pegar o número de arrobas e multiplicar por 15, certo? Porque cada uma arroba, a arroba ela é uma unidade de medida de massa equivalente a aproximadamente 15 quilos, certo? Cada arroba, ela vale 15 quilos. Essa é a informação que ele está te dando aqui, certo? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar 15 e multiplicar por 31. Como resultado, eu vou ter 465. Então, quantos quilogramas tem um boi com 31 arrobas? 465 quilos. É muito, né? 29ª questão, letra B. Por último, mas não menos importante, a questão 30. Luísa foi ao médico que receitou a ela os seguintes medicamentos. Sabendo que Luísa tomou hoje, essa informação aqui é muito importante, tá? Às 0 horas, esses 2 medicamentos, depois de quanto tempo ela vai tomar os 2 medicamentos juntos? Lembra? Quando a gente quer saber as coisas no mesmo instante, a gente faz um MMC. Então, vamos lá. Vou fazer o MMC de quê, professora? De 8 e 6, tá? Por que eu não vou fazer de 8, 8, 6 e 6? Porque eu tenho uma maneira muito mais fácil de fazer isso, que é só calcular o MMC dos 2 valores, depois eu multiplico por 2, porque ele está dizendo aqui que são horas iguais, ok? Então, vamos lá. Para fazer o MMC de 8 e 6, qual é o mínimo, o número primo, menor número primo que divide eles 2? É o número 2, né? Então, vamos lá. 8 dividido por 2, quanto é? 4.
6 dividido por 2, quanto é? 3. Eu posso utilizar o 2 novamente para dividir algum número aqui que eu cheguei como resultado? Sim, o 4, né? Então, vamos lá. 4 dividido por 2, quanto é? 2. E o 3, eu vou dividir o 3 por que número? O 3, ele é um número primo, ele só divide-se por 1 ou por ele mesmo. Então, eu vou dividir aqui o número pelo número 3, certo? Quanto é que é 3 dividido por 3? 1. O 2 eu ainda posso dividir novamente, né? 2 por 2. Quanto é que é 2 dividido por 2 aqui? Aí eu vou chegar ao meu 1 aqui e fechei a minha conta, certo? Agora eu vou multiplicar o quê? Vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 2 novamente. Vai dar igual a quanto? Vamos lá multiplicar, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 2 novamente. Qual é o número que deu aqui? 24. Certo? Qual é a resposta, então? 24. Vamos ver se tem essa alternativa. 30ª questão, letra D, 24 horas depois. Ok, terminamos aqui a nossa prova.